Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos em Cristo. Diretamente aqui do Estúdio 1 da TV Linhares, está no ar o programa Fala Pastor. Nessa noite, peço a você licença para entrar na sua casa e que você possa estar acompanhando conosco esse programa maravilhoso, onde a finalidade é levar a palavra de Deus até você. Compartilhe com mais pessoas, para as mesmas estar assim sendo abraçado pelo poder dessa palavra que é tão importante nos dias atuais. Amados irmãos, hoje nós sabemos que os dias estão difíceis, mas todavia nós temos acesso à palavra de Deus de uma forma tão intensa. Hoje você pode estar na sua comodidade, no seu sofá, na sua casa, fique à vontade, nos acompanha, continua conosco. Hoje temos o nosso professor, o evangelista Jeremias. A paz do Senhor Jesus e boa noite, amém? Seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Sérgio, você que está nos assistindo agora, graça e paz seja multiplicado sobre a tua vida. Estamos aí de novo, mais um dia, mais um Fala Pastor. Desde já atendendo aí, só fortalecendo o pedido do pastor Sérgio, compartilha, marca um ou dois amigos ou três. Hoje em dia é fácil, você marca, você coloca lá arroba, destacar e marca todo mundo que você possa aí para poder acompanhar conosco aqui. Deixa nos comentários também aí que a gente vai daqui a pouco dar uma saudação para todos que estão nos assistindo, tá bom? E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Nessa noite, meus amados irmãos, eu peço a você que pode pegar um papel, caneta, faça algumas anotações que você achar que foi interessante, ou alguma dúvida, o professor daqui para nos esclarecer. Amém? Mas continua conosco aí em nome de Jesus. Eu gostaria de, nessa noite, começar o nosso programa com oração, para que Deus possa nos abençoar de uma forma linda e que você possa ser abraçado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, pelo poder da tua bondade, obrigado, Senhor, por mais uma segunda-feira que chegou, estamos aqui, iniciando esse programa, onde a finalidade é que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, que o Senhor possa, neste momento, acompanhar, Senhor Deus, e abençoar cada pessoa que nos acompanha, cada pessoa que está ligadinho aí na TV Linhares, para ouvir, para aprender, para participar, Senhor, deste culto de conhecimento que o Senhor tem nos dado. Deus, nessa noite, em nome de Jesus, abençoe esse irmão, essa irmã, que está necessitado da mão forte do Senhor, que o Senhor possa estar abrindo porta, garantindo vitória, renovando no Espírito, curando, levantando, fortalecendo aquele que se encontra fraco. Pai, em nome de Jesus, continua conosco no decorrer desse programa, é o que eu te peço, te agradeço e abençoo a todos, no santo nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu sou o pastor Sérgio Marques, e nós somos ali do Ministério Nova Israel, localizado na Avenida Presidente Café Filho, no bairro BNH, número 877. Nossos dias de culto é terça, que é culto de ensino, quinta-feira é quinta da vitória, e aos domingos, culto da família. Você são nossos convidados. Amém? Participe conosco aí nos dias de culto, onde nós temos uma palavra que Deus ministra ao coração da amada igreja. E você e sua família, seus amigos são nossos convidados. Amém? Que Deus abençoe a todos. Nessa noite eu deixo também um abraço a todos os membros, pastores, evangelistas, cantores, levitas da casa do Senhor Jesus, visitante ali do nosso Ministério Nova Israel e de todas as congregações de Linhares e regiões e de todas as congregações na qual nos acompanha também. Deixo um forte abraço, que Deus continue vos abençoando. Nosso programa, amados irmãos, é acesso a todas as idades, pois aqui nós falamos a palavra de Deus, né, onde faz o mover em nossas vidas. Amados irmãos, o dia do fim. O dia do fim muitas pessoas talvez desejam. E é preocupante porque a palavra do Senhor no livro de Amós 5,18 vem dizer que o dia do Senhor é para ser aguardado. O dia do Senhor é para ser aguardado, porque são dias de trevas. São dias terríveis para muitas pessoas. E muitas pessoas às vezes ficam ansiosos, se preocupando e desejando o dia do fim. Esse dia será um dia escuro. Será um dia, amados irmãos, muito triste para muitas pessoas. Depende muito da escolha que você tem feito. Depende muito do posicionamento que você tem feito. Eu escolhi, evangelista, estar na luz. Eu escolhi estar diante das mãos do Senhor e tomo decisões todo dia. Amada igreja, amado povo de Deus, tome a decisão certa, não despreze essa palavra. Faça a decisão certa, ganhe almas o máximo que você puder. Esteja à disposição do reino de Deus, esteja à disposição
sabe, da autoridade de Deus na tua casa, na tua vida, no teu trabalho. Mas ganhe almas, prega a palavra, prega o evangelho, vivencia isso diariamente. A nossa batalha é diária, irmão. E nós dependemos muito do nosso posicionamento para estar diante de grandes confrontos, para ser vitorioso. A escolha é sua. A escolha é sua. A Bíblia diz no livro de João 3,19, eis que a luz veio ao mundo, mas infelizmente os homens escolheram as trevas, as obras más. É a única coisa que vai afastar o homem de Deus, são as escolhas erradas. Então a luz veio para o mundo, e o homem resolveu escolher as obras más. Então faça uma escolha certa, seja abençoado por Deus, e não despreze essa palavra. A qualquer momento, num tempo determinado, vai haver um cumprimento, e toda a terra vai ficar sabendo que essa palavra vai se cumprir, assim como foi no dia de Noé. Então, assim, quando ele fecha a porta, ninguém abre, é Deus que vai fechar a porta. A oportunidade é hoje. E eu convido você a tomar as decisões certas, eu convido você a fazer as coisas certas, a estar à disposição desse tempo que te foi dado entre nascer e morrer. Faça algo que glorifique a Deus. Repense o que você tem feito diariamente. Não adianta querer se enganar. A nossa vida está diante dos olhos de Deus. Ele é o juiz, o advogado fiel. E Ele julgará. Ele julgará, não despreza, porque vai se cumprir essa palavra. E eu convido você a estar diante do trono de Deus. Se liberta daquilo que te prende no mundo errado, da escolha errada. Se liberta dos momentos que talvez entristeçam o coração de Deus. Mas seja vitorioso na presença. O evangelho já está muito, irmãos, criticado, defasado, devido aos grandes escândalos e aberrações. Mas vamos continuar pregando a palavra, vivenciando aí a presença do Espírito com um caráter diferenciado. Temos que ter um posicionamento, temos que estar pronto à disposição do reino, até porque Jesus já tem voltado para muitas pessoas, não sabemos a que momento vai chegar a hora da vinda de Jesus. De uma certeza nós temos é a morte. Sabemos que nem todos provarão, mas fique pronto para estar diante do reino de Deus. Amém? Forte abraço aí para os irmãos ali da cidade de Anchieta, nessa noite, né, que sempre está nos acompanhando. A família do irmão Adalberto, eu mando um forte abraço. O pessoal ali da Bahia, em Tapetinga, Bahia, também mando um forte abraço, sempre está nos acompanhando. E todos os irmãos em Cristo aqui de Linhares e região, continue conosco, amém? Mas fique atenado, irmãos e irmãos. Jesus está voltando. Repense e reveja o que você tem feito diariamente. E nessa noite vamos aprender um pouquinho aqui, dentro da palavra de Deus. Nosso professor já está aqui à disposição. E fique à vontade, deixa Deus te usar numa proporção grandiosa, como tem usado, para alcançar muitas pessoas que estão diante, né, dessa tela. Glória a Deus, né? É uma oportunidade única, né? A mídia hoje ajuda demais. Nem sempre tem pessoas que não sabem usar a mídia, às vezes publica vídeos que não condiz com a verdade e tal, e acaba levando engano. E a mídia alcança pessoas muito longe. Então, eu sempre falo isso, tomar cuidado com o que divulga, com o que compartilha, né? Sempre vai de acordo com a Bíblia, vai dar uma olhada ali para ver se está exatamente como é que é, porque tudo que pega, aí toca no ego, afinal, é isso aqui, a verdade, vai compartilhar. Então, você está sendo colaborador do inimigo para divulgar coisa que não tem nenhuma relação com a Bíblia, né? Nós estamos aí numa série, né, falando sobre o período da igreja. Muito bom. Desde o primeiro século, nós vamos até os dias de hoje, né? E como Jesus, ele não deixou ninguém à mercê, a igreja à mercê, então ele pediu para João escrever os períodos que a igreja ia passar. E é sempre interessante, a gente sempre está colocando isso, porque tudo que a igreja passou e está passando até os dias de hoje, dentro de seus períodos, é um aviso que ele estava lembrando. Todas as pessoas que vai ler o capítulo 2, o capítulo 3 de Apocalipse, tem que entrar aqui e saber, Jesus está orientando e está avisando, a igreja vai passar por isso, falando das heresias, das quedas, dos tropeços, e sempre vai falando, Verdade. olha, observa as doutrinas disso, observa aquela doutrina lá, observa aquilo, aquele que vencer tal período, tal situação da igreja, vai receber galardão. Então, é importante esses dois capítulos aqui, primeiramente, né, para entender
o que Jesus está alertando, o que a igreja ia passar, para ele estar avisando antes, para que todo mundo possa resistir às falsas doutrinas, aos enganos, para que a gente possa receber o galardão aí, né? É verdade, Evangelho. E hoje são muitos os vídeos que são postados nesse Nossa, situação. São muitos. é uma avalanche. É verdade. Nossa, é um É, bombardeio, né? E muitas pessoas, por não ter um certo conhecimento, acabam acreditando. Tudo que vem, igual Isso é lamentável. Paulo escreveu em Efésios 4, 13 em diante, fala que o intuito da liderança é conduzir o povo à unidade da fé dentro da palavra, para que o servo de Deus não venha ser levado por vários ventos de doutrina. Verdade. Entendeu? Paulo Para não ser afirma levado isso. por vários. Então, aquele que não tem entendimento, vai onde vai, o vento vai levando. São muitos, misericórdia. Né? Então, nós começamos a falar aí de Éfeso, né? A igreja no finalzinho do primeiro século, que iria acontecer. Falamos sobre Esmirna, a igreja do período do segundo século. A igreja do primeiro século já começa já falar de que estava continuando ali a doutrina dos apóstolos. Sabemos que a igreja do primeiro século recebeu as orientações dos apóstolos, né? Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, fala que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Né? Só que os apóstolos não iam viver para sempre. Eles acabaram morrendo. Né? Infelizmente, e alguns ainda escreveram algumas epístolas, né? Inácio, Clemente, e os irmãos que levantavam ali para reproduzir o falar apostólico nas epístolas, acabaram sendo mortos também por causa disso, devido ao Império Romano e o engano que estava vindo. Então, por essa razão, a igreja de Éfeso começou bem as primeiras obras, né? As obras, que tem dois tipos de obras. Lá na igreja de Tiatira, aí a gente já vai falar especificadamente cada obra. Tem as obras que não é de Cristo e as obras de Cristo. Aí nós vamos entrar dentro da Bíblia. Aí os irmãos vão entender um pouco disso aí. Nós vamos falar um pouco da parábola das 10 virgens, que fala sobre isso também. Em 1 Coríntios capítulo 3. Então nós vamos pegar os detalhes, o que é as boas obras em Cristo e o que é as obras que não são boas, mas não tem relação com Deus. Então tem que para saber, para ser orientado a respeito disso. Nem toda obra boa tem fundamento em Cristo. É verdade. Quantas obras vai ser reprovado naquele dia? Por isso a gente vai, inclusive, trazer texto aqui que fala, mas eu preguei em teu nome, evangelizei, fiz isso e aquilo, mas vai ser reprovado. Então, boas obras mesmo, mas que não estão em Deus, vai ser reprovado naquele dia. E a igreja de Éfeso aqui caminhou certinho. As primeiras obras, só tinha o amor a Cristo, o fundamento, era só Cristo. Não tinha, buscava nada, o olhar para si, o ego, algum prêmio, alguma coisa assim. Não, era só Cristo. Mas depois essas obras continuou, mas no meio do caminho essas obras, que outrora era em Cristo, já não tinha mais Cristo como fundamento. Houve um extravio, na verdade. Exatamente, né? Então eles foram reprovados e Cristo ainda avisou, né, para eles voltar às práticas das primeiras obras, né, senão ele viria contra ti. Né? Infelizmente, devido a tanto engano que viria, tinha muitos judaizantes que atrapalhavam também no percurso da doutrina dos apóstolos. Aí quando chega no segundo século, né, aí vem uma grande tribulação, muito grande. O segundo século foi marcado por várias tribulações pesadas sobre a igreja, e Cristo avisou isso no finalzinho da carta aqui. Ele sempre está avisando o povo. Ele avisou ainda, senão eu volto contra ti e tal. Então eles sofreram uma disciplina muito grande. Então, nós até falamos sobre isso, né? A questão do fogo, que significa provações, isso e aquilo. Né? Então, foram 10 longos, o século todinho, o segundo século, foi pesadas tribulações, muito. É por isso que a igreja, o nome Esmirna, significa sofrimento. Foi o período que a igreja sofreu devido ao Império Romano e também os judeus que não eram convertidos, que não era regeneralizado, né, perseguiram a igreja. Né. Aí nós chegamos aqui hoje, carta em Pérgamo. É aqui que começa toda a degradação da igreja. É uma pena que não dá para falar tudo do processo da igreja. Seria bom se o tempo... Porque, na verdade, não vai dar mesmo. Então, eu já até dividi em tópicos. Né? Fica melhor assim. E dividir em tópicos, porque a gente não vai fazer correndo, não. Não. Até mesmo para o nosso... se não der tempo, faz igual a Esmirna, nós gastamos 2 programas, né? Então, para ficar bem definido, não vai dar tempo hoje, nós fazemos uma primeira etapa, a gente faz na outra, segunda-feira, e assim, sucessivamente, igual Deus vai nos orientando. Amém? Amém. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Lembrando que Pérgamo refere-se à igreja do 3º, 4º e 5º século. Sempre é bom você, se quiser até anotar. Éfeso, a igreja do finalzinho do 1º século. Esmirna é o período do 2º século da era cristã. Aí chega em Pérgamo,
é o período do terceiro, quarto e quinto século da era cristã. Tá? É bom sempre estar colocando isso aí, porque isso aqui é um progresso, você vai Muito ver que importante, né? não é um crescimento, é uma degradação. Daqui para lá, é uma degradação. Vamos lá. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticar a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Você vê que tem muitos detalhes aqui, né? Onde habita Satanás, né? É importante nós vamos ouvir sobre isso. Nós vamos falar um pouco sobre onde habita Satanás. Eu vi um vídeo até esses dias. O cidadão falou: eu vou mostrar para você onde habita Satanás. Ele foi e colocou num lugar específico. Então, Satanás habita nesse lugar. Lógico, entendeu? É o seguinte: as igrejas que existiram no primeiro século, nos períodos, né? Todos existiram no primeiro século, só que essas igrejas não existem mais. Se você for lá, inclusive só tem ruínas. Algumas nem existem mais no lugar. Verdade, só ruína Se mesmo. for nos lugares lá na Ásia, lá, sempre tem as ruínas que eles deixaram lá, conservaram como histórico, né? E nada Alguns mais que pontos isso, históricos. é verdade. Só aquelas ruínas derrubadas lá. Então, se Satanás habitava lá, ele está fazendo o que lá hoje? Né? Então, Satanás, né? fundamento, né? Então, isso aqui representa, tem que entrar no livro do Apocalipse e entender que vai aparecer figuras, né, alguma simbologia que a gente tem que interpretar para saber o que está querendo dizer, né? Mas vamos começar do começo aí, ó. Ao anjo da igreja, então já sabe, está direcionada ao líder da igreja, né? Em Pérgamo. E essas coisas escreve. Lembrando que Pérgamo, essa palavra interessante, que ela casa exatamente com esse período. Você vê que todos os nomes aqui dados, todos eles se encaixam perfeitamente em cada período. A palavra Pérgamo significa torre forte, mas ela também é formada de 2 raízes. Pergue, que vem de pergaminho, e gamo, de poligamia, ou seja, caminho do casamento. Ou seja, então vai haver um casamento aqui nesse período. Olha que interessante, né? Vai haver um casamento. A maioria das pessoas que estudam a história da igreja sabe muito bem o que aconteceu no terceiro século, né? A igreja estava passando por diversas tribulações, perseguições no segundo século, só que a igreja crescia. Quanto mais morria cristão, mais cristão crescia, né? crescia. E o Império Romano, nesse terceiro século, estava começando a se decair, estava começando a perder o poder. Quando Constantino subiu ao trono, né, existia ali as tribos bárbaros, estavam começando a ganhar o território, ali diminuindo o território do Império Romano. E Constantino, vendo que a igreja crescia e o império diminuía, ele teve uma ideia. Ele ia se passar por falso cristão. Olha Segundo só. ele teve uma ideia que ele sonhou, que ele tinha visto uma cruz no sonho dele, que Cristo estava chamando ele para se converter e se tornar um líder da igreja. Aí ele foi, então, procurou os líderes da igreja da época lá e falou que ia acabar com a perseguição. Lógico, já pensou, a pessoa que está sofrendo a perseguição, se chegar alguém e falar, vai acabar a perseguição. Tranquiliza, né, a pessoa, né? É lógico, não, então vai ser bom, então vai acabar então, a perseguição do Império Romano. Se o Império Romano se unir a nós, então não vai ter mais Tá resolvido o perseguição. problema, né? Né? Foi aí que aconteceu, exatamente. Ele entrou para o seio da igreja, né, e acabou levando consigo todo o Império Romano. Aí agora houve o quê? Um casamento da igreja com o mundo. Exatamente o que aconteceu ali na parábola de Mateus 13, versículo 24. Na parábola do trigo e do joio. Você vê que na primeira parábola é a semente semeada. E ali, aqueles que estavam recebendo a palavra iam se convertendo, não era? Uhum. E agora, na segunda parábola, já existe a igreja, já existe uma lavoura, né, que cada cristão é representado por um pé de trigo. Trigo, né? Né? Então, quando essa igreja foi formada, então, no segunda parábola, já tem uma lavoura. Né? E justamente ali, quem lê ali, se lê lá depois, Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante, fala que quando os donos da seara dormiram, veio Satanás e semeou
o joio. E justamente ali, que é os donos da seara que estavam ministrando, eram os apóstolos. Ou seja, justamente depois que os apóstolos morreram, que aqueles homens que dormiram, ele representam os apóstolos, né? Que o cristão, quando morre, ele dorme, né? A Bíblia tem essa simbologia. Então, quando os homens dormiram, veio Satanás, o maligno, e semeou o joio no meio ali. Ali, então, começou a igreja misturada com o joio, né? Que é justamente o que aconteceu nesse terceiro século, quando a igreja casou com Roma. Justamente o nome Pérgamo significa caminho do casamento. Então, no terceiro século, começou, então, Constantino, ele tinha os deuses, o Império Romano tinha os deuses dele, os ídolos, né? Inclusive, até já falei sobre isso uma vez. Como é que ele levou os ídolos para a igreja agora? Ele é muito inteligente, Constantino, ele foi muito inteligente. Como é que eu vou levar os ídolos, as festas pagãs? A igreja não vai aceitar. Né? Então ele teve a ideia, olha só, que os ídolos tinham aquelas imagens de animais, de águia, de réptil. Como é que ele ia levar um ídolo desse para a igreja e colocar lá? Ficou difícil para ele, né? Com certeza, a igreja não ia aceitar. O que ele fez? Pensou, vou agora esculpir a imagem de um homem e de uma mulher e colocar o nome de santo. Meu Deus do colocar céu. o nome de santo, mas era ali por trás, era o ídolo. Aí foi trazendo imagens dos santos, ia colocando nomes, né, de apóstolos. Olha a forma que o inimigo idealiza, né? Exatamente, a sutileza, como é que penetra, incrível. né? Depois, quando a gente for falar de Tiatira, vai falar quando a mulher esconde sorrateiramente o fermento na fina flor de farinha, que representa já a Tiatira, mas é muito interessante. Aí depois ele introduziu os ídolos, tá bom, aí o povo se reunindo, começou já a adorar os ídolos sem saber, né? Aí veio as festas pagãs, né? E adorar a festa do nascer do sol, do solstício de inverno. Como é que era colocar? Eu falei, isso aqui vai representar o nascimento de Jesus. Meu Deus. Justamente, você pode procurar, Jesus nasceu dia 25 de dezembro, todo mundo sabe disso. É verdade. Tanto que as pessoas até sabem, vai falar assim, vai justificar, não, é porque a gente tem uma data para comemorar, mas você sabe o que está por detrás da data? Né? Da onde surgiu o coelho da Páscoa? Então essas coisas tudo começou a entrar dentro da igreja, o inimigo começar a semear isso tudo, essas falsas doutrinas, né? O paganismo já estava no meio da igreja, e a igreja já se envolvida com aquilo, acabou caindo. E ali nasce o grande sofisma, né, que a igreja, quando casa com Roma, eu não vou citar o nome, né, tanto é que a esposa, quando casa, o esposo leva consigo o sobrenome, né? É verdade. Por isso da igreja romana, né? Então a igreja casa com Roma então a igreja, a primeira queda maior foi aqui. Só que depois ainda a igreja vai começar em outras degradações até chegar nos dias de hoje. Então por isso que é importante a gente ver qual é o processo da igreja. Porque muitas pessoas falam, não, a gente vai procurar uma igreja mais próxima de casa. Mas você não sabe onde é que você está aí, você tem que pesquisar, sabe, conhecer a história da igreja, como é que nasceu tal sistema, se está tudo correto, para você então procurar. Né? Interessante isso. Como é que está sendo feito os ensinamentos, né? Exatamente. Meu Deus. Essas coisas, versículo 12 ainda, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Nós sabemos que a espada afiada aqui não é exatamente uma espada, e nem tampouco a Bíblia. Quando diz a espada, fala da palavra que sai da boca de Cristo, é aquilo que ele fala, né? Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 2, as pessoas costumam pegar ali e falar que a palavra de Deus é viva e eficaz, tanto que ele já está falando, é viva e eficaz. Então a Bíblia é um livro que não é vivo nem eficaz, né? É mais penetrante, como espada de dois gumes, que tem a capacidade de dividir alma e espírito e discernir os pensamentos e propósitos dos corações. Tanto é que no versículo 13 ele fala, e não há ninguém que possa estar nu perante aquele que há de julgar. Então ele já remete aquilo que é o símbolo para aquele que é Jesus, né? Ninguém há de ficar perante ele que não vai ser perscrutado, ser julgado naquele dia. Então ele já começa falando então que a palavra dele que vai estar em contradição àquilo que vai ser ensinado depois. Aqui tem algumas doutrinas, não sei se vai dar para entrar hoje, mas eu quero entrar pelo menos, talvez, na doutrina de Balaão. Vamos lá. Né? Vamos lá. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Vamos dar uma pausa, vamos falar um pouquinho sobre esse negócio aqui, o lugar onde habita Satanás. Né? A pessoa, quando eu ler aqui, vai pensar o seguinte, Satanás quer dizer que ele tem um lugar para habitar, isso, aquilo. Mas, quando a gente vai para os evangelhos, a gente sabe que é mencionado que o mundo jaz do maligno, né? Tanto é que as pessoas têm que definir o seguinte, às vezes, quando vai falar do planeta Terra, as pessoas começam a achar que o mundo é o planeta Terra, né? Mas a Bíblia faz distinção, ali em Mateus, no capítulo 5, faz a distinção, vós sois o sal da terra
e luz do mundo. Então você vê que ele separa aqui os dois conceitos, né? verdade. Uma coisa é a Terra, o planeta de Deus, né? Mas existe um mundo. Olha, que mundo é esse? É um mundo espiritual que está sobre o planeta, né? Que não é fácil, né? Exatamente, tanto é que essa palavra mundo aqui é traduzida da palavra cosmo. É um sistema espiritual que está sobre o mundo, né? Que lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, fala que é o império das trevas. Então você vê que não trata das coisas físicas, é um mundo espiritual, até porque o Satanás também é um espírito. É verdade. Né? Tanto é que se você pegar a palavra mundo, muitas vezes, igual em João 3,16, fala assim que Deus amou o mundo. Lá em João 2, lá em João, 1 João 2, 15, 16, fala, não ameis o mundo. É verdade. Você está entendendo? Então você está percebendo Não que tem uma ameis o mundo. distinção. É. Se Deus amou o mundo, João está falando para você, ó, vocês não podem amar o mundo. Então você pode perceber que são dois termos, né? diferentes. Ou seja, uma coisa verdade. é o mundo que Deus está falando ali, né? Espiritual. Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então, Deus amou a criação dele ali. Agora, o que o João está falando? É o mundo espiritual? Tanto até que eu gostaria de ler esse texto, que é um texto muito mal interpretado também. É verdade. 1 João, capítulo 2, né? Só voltar um pouquinho para trás, aí pede Apocalipse, vai ficar mais fácil. 1 João, capítulo 2. João 2. Versículo 15 aí, ó. 1 João 2,15. Tanto é que o próprio contexto aqui, ele vai dizer o que é as coisas do mundo, o que são as coisas do mundo. Que normalmente a pessoa vai ler, não ameis o mundo e não as coisas que no mundo há. E a pessoa vai remeter tudo aquilo que é da terra aqui. É verdade. Só que não é isso que o texto está dizendo. É verdade. Ó, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí ele vai falar. Aí você vê que são coisas espirituais. Né? É verdade. A concupiscência da carne, a palavra concupiscência significa cobiça, desejo, desejos desenfreados, né? Da carne. A concupiscência da carne, a gente lê lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17 em diante, Paulo explica o que é a concupiscência da carne, é tudo que a natureza caída quer que você faça e você vai exageradamente subtrai aquilo lá. É verdade. Toma para si E aquilo lá. acaba fazendo, né? Exatamente. A concupiscência dos olhos. Isso aqui, nunca ouvi ninguém falar disso aqui. O que é a concupiscência dos olhos? Os desejos desenfreados. Às vezes a pessoa, tudo que vê, ela quer possuir. Tem até o ditado que o pessoal fala aqui, que o coração não vê, aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Né? Exatamente. Tudo que os olhos veem, ela toma um desejo tão grande. Por exemplo, a pessoa é um exemplo, né, que costuma usar muito. A pessoa talvez tenha um celular muito bom, de última geração. Aí lançou um outro. Aí ela fica desesperada. Ela olha a concupiscência dos olhos. Aquele desejo desenfreado. Agora tem que fazer de tudo para poder adquirir aquele não produto. descansa até conseguir. Exatamente. Onde faz dívida alta no cartão de crédito. Se complica, toma uma decisão errada. Dos olhos. Tudo aquilo que você tem pessoas que tem guarda-roupa cheio de roupa, não aguenta ver uma roupa que quer comprar. Então isso é concupiscência dos olhos. A pessoa não prega isso. Eu já vi pessoas que tem vizinho e o vizinho comprou um carro bom, vou comprar um carro bom e caro, depois se complica. Concupiscência da carne. Tudo que o olho vê entra para dentro do coração de tal forma que a pessoa vai lutar até conseguir aquilo, mesmo se encher de dívida, né? E a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, aquela pessoa que é soberba. Ela pode tudo, ela tem tudo, não precisa de Deus. Está acima das outras. Está né? acima das outras. Estar acima das outras, na verdade. Né? Tipo assim, ela se coloca até acima de Deus. Sempre pode fazer tudo. Exatamente. Se eu tenho, é porque eu trabalho, eu não dependo mais de ninguém. Então, isso é soberbo da vida. Aí essas coisas não procedem do Pai, mas procede o quê? Do mundo, desse império das trevas que é governado por Satanás. Né? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então você vê aí que a Bíblia sempre vai colocar essa questão aí de entre mundo e terra. Existe um mundo sobre um mundo, a terra, que é o mundo espiritual caído, que é governado por Satanás. Né? Lá em 2 Coríntios 4, versículo 4, fala que o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade para que não venha prevalecer a luz, o evangelho, a palavra de Deus. A palavra século ali, se você pegar ali do grego ali, também significa mundo também. Mundo, é verdade. Então esse século, esse mundo caído, ele tem um Deus. Ele tem um Deus que é justamente Satanás, que a gente fala que, lá em Apocalipse, nós lemos lá agora, fala que onde habita o trono de Satanás. Então é esse sistema caído, né? Tanto é que esse império das trevas começa por ele lá. Ele foi o primeiro. Esse império das trevas não é um lugar
físico. Tem que sempre lembrar isso, não é um lugar físico, é um lugar que tem um trono. Sempre a palavra trono fala de governo. Né? Como que começa o império das trevas? As primeiras consciências, quando vai caindo, vai se formando o império. Um após um vai se unindo. Tanto é que ele começa sendo uma serpente, e lá no Apocalipse ele está como dragão. Só vai evoluindo, né? Isso ali é isso aí. O Ali já estrago é representa todo esse império das trevas que foi evoluindo. Tanto é que aquele símbolo ali em Gênesis, que a serpente ia comer pó, ia se rastejar e comer pó. E o pó ali é símbolo do homem. O homem foi feito do pó da terra, então ele se alimentar dos homens até chegar no grande dragão, Tudo que Deus gordo faz e tem vermelho. sentido, né? Tem lógica, tudo que Deus faz. Tudo ali está ligado. Tanto é que o Gênesis está ligado no Apocalipse. As Uma pessoas coisa costumam ligada ver. à outra. Então é muito bom separar essas coisas. Uma coisa verdade. é a terra. Tanto é que o inimigo é tão sutil que ele tirou as coisas que são do mundo mesmo, as pessoas não vê isso e coloca tudo dentro da terra. Se você ir lá é pecado, se você faz isso aqui é pecado, mas a concupiscência, as coisas do mundo, do império das trevas, parece que ele tirou de circulação. É verdade, parece que cauterizou, na verdade, cauterizou a mente das pessoas. Muitas das vezes a pessoa se prende numa coisa que talvez nem é do maligno e esquece que existe o império das trevas e existe aquilo que ele requer da pessoa, e a pessoa acaba fazendo aquilo achando que não é nada, que não é pecado, e acaba não fazendo outra coisa que poderia ser algo da benefício para ele, porque é coisa da terra, entendeu? É verdade. Então, essas coisas é muito bom, né, separar. Eu fico feliz, né? às vezes, já tenho conversado com algumas pessoas que têm assim, um certo temor e conhecimento da palavra, e quando alguém lança alguma proposta, eles falam assim, ó, vou orar, se Deus colocar o desejo no meu coração, se for da vontade de Deus, amém. É diferente das pessoas que estão cegas, que não conseguem ter esse entendimento, nem buscam em Deus, né, o recurso para poder ser beneficiado ou ser abençoado. Faz de qualquer maneira. Depois da culpa a Deus. Né? Pois é, então, tipo, a Bíblia fala tudo que a gente precisa, tudo que nós precisamos. Né? Tá tudo aqui na Bíblia, você pode discernir o que é, o que não é, mas tem que ter o conhecimento. Não ir para a Bíblia com a cabeça cheia de coisa, porque senão você vai entrar nela e vai ter que torcer ela para acompanhar o seu raciocínio. Vai se complicar se não souber ter um discernimento. Então, isso é de Deus, né? perigoso, isso é muito verdade. perigoso. Né? Nós vamos entrar para a doutrina de Balaão. Alguém tem comentário aí para a gente, o povo aí? Depois nós vamos estar aí. Mas nós entrando na doutrina de Balaão, vamos dar um salve para as pessoas, Isso, né? isso, amém. A Silvia está aí, nossa marqueteira, né? Setembro, meu cunhado, já é a primeira vez que ele está aqui, vou estar dando um salve para ele, né? Manda um abraço. Levida Jovenilton, a Juliana Santos, minha eterna. A Vanessa Loyola, um abraço pro pessoal do Rio de Janeiro, está nos acompanhando aí, ó. Vanusa Loyola. Cantora Vanusa, Genilson. Que Deus abençoe aí, cantor. Amém. Continua aí, gente. Marca as pessoas aí, manda seus recadinhos. Continue conosco. Então vamos continuar aqui, ó. Conheça o lugar que habitas, né? Onde está o trono de Satanás. Sabemos que a igreja, que é a luz do mundo, ela está nesse meio. Ela está na terra. Né? Então, por que é chamado de nós de sal da terra e luz do mundo? Ou seja, que a igreja sendo luz, ela está aqui. Ela tem que iluminar esse império das trevas. Ela tem que ser a luz para iluminar, porque aonde está o império das trevas, vai a ignorância, as trevas da ignorância na cabeça das pessoas. Tanto é que o diabo está aí para cegar mesmo. O Deus desse século veio para cegar o entendimento das pessoas, para que não resplandeça o evangelho de Cristo. Tem feito isso. Né? Então, a Escritura, a Bíblia é para a gente fazer isso, para iluminar, não só pela palavra, mas pelo nosso ser também. Quando Cristo se manifesta em nós os seus frutos, o mundo vai reconhecer que somos discípulos dele. É verdade. Né? Tanto é que Jesus lá disse no Evangelho de João, fala, quando amardes uns aos outros, reconhecerão que vocês são os meus discípulos. Então, quando Jesus fala, quando vocês amar uns aos outros, o mundo vai reconhecer. Ou seja, hoje em dia as pessoas querem reconhecer o outro com crente por causa da roupa. Se for por causa da roupa, o plenário, Brasília está lotado, né? De gente. Então, se você levar pela roupa, irmão, você vai se enganar. Entendeu? Então, não, é pelas obras, pelos frutos do Espírito manifestado na gente que o mundo vai reconhecer. Tanto é que se fosse para reconhecer os cristãos dos primeiros séculos, todos eles andavam iguais. É verdade. Os judeus andavam iguais, às vezes só os romanos tinham diferença por causa da roupa mesmo. É verdade. Mas o que é o referencial deles? É as obras, os frutos deles, o Espírito manifestado neles. É por isso que eles foram chamados de cristãos. Não foi eles que se denominaram, foi o povo, os ímpios que chamaram ele de cristãos. Por quê? Porque eles viam nele características de Cristo.
Você vê, não foi pela Diferente, roupa. né? Então, essa questão de ir pela roupa é meio equivocado, Pode né? parar com isso. Que não Você funciona, vê, não. você vê na imagem de Cristo dele, segundo o Espírito, né, que se manifesta, os seus frutos, aí você vai reconhecer, ali é mesmo um cristão que está sendo Pelos governado frutos, né? por Cristo, né? Glória a Deus. E não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Você vê que sempre ele vai se manifestar alguém. É Esse verdade. Antipas aqui, a história dele é muito dolorosa. Porque no meio desse engano que a igreja já tinha caído aqui, né, o engano estava sendo anunciado e pregado, e a igreja estava aceitando, porque a igreja também já estava Tinha no entrado na caminho. igreja de uma forma grandiosa. Né? Exatamente, mas sempre vai ter um que é luz. E esse Verdade. Antipas aqui, quanto mais ele foi oprimido e oprimido, para poder negar aquilo que ele estava pregando, ensinando a doutrina dos apóstolos. Ele estava rejeitando, não, está errado essa doutrina aí. Não, está errado, está errado. E eles ameaçavam ele. Até que um ponto que ele resistiu de tal forma que ele foi pego e foi levado, né, para uma cidade grega ali. E pediram para ele negar de novo aquilo que ele estava pregando. Né? Só que, infelizmente, ele foi martirizado. Segundo a tradição, ele foi colocado num boi, um boi de bronze, dentro do boi de bronze, colocou fogo embaixo, e ele ficou ali dentro, ali, preso, naquele temperatura, ele acabou morrendo ali dentro. Né? Mas vê como que... exatamente. Morte dolorosa. Mas dolorosa. Então, ele foi até o final, mas ele falou, não, eu vou seguir a doutrina dos apóstolos, eu vou ser fiel a essa doutrina, nem que eu morra. E foi não cedeu, né? A não corrupção cedeu. aí que a igreja estava tomando. É porque eu falo mesmo a verdade também, porque é muito difícil. Eu não posso mais negar aquilo que eu já sei. Eu não consigo voltar atrás. O entendimento que eu tenho hoje da fidelidade da Bíblia, da palavra, né? Claro, igual eu falo, eu não aprendi da noite para o dia. Eu sempre falo isso, que às vezes a pessoa pensa, não, o cara apareceu ali ontem, já está dando ensino. Não, minha vida foi toda estudando. Há um sacrifício, há uma dedicação. Noites né? perdidas, eu tive que abrir Não é mão de muita fácil. teologia que eu aprendi também, porque se o foco é a verdade da Bíblia, então tem que submeter a ela. É Nem que eu verdade. tenho que descartar muita coisa que eu aprendi. Então, quando você é guiado mesmo pela Bíblia, você vai entendendo que a Bíblia vai te levando por um caminho. Fala, não, isso aqui está errado, então para mim não serve. Então, tem que renunciar a muita coisa que você aprendeu. Não, mas eu estudei 10 anos de teologia, e se você está falando que eu estou errado, não, mas eu não estou falando. O que vai dizer, final, é a Bíblia. É porque, na verdade, eu posso ter estudado 10 anos de teologia, mas talvez estou fazendo um ensinamento, estou tomando um ensinamento errado. E tem aquela questão, quantas teologias existem? Muitas. Então você vai se apegar àquela que você achar melhor, aí já tem um erro, né? Já tem erro. Então, né, conhecer, não, aprendi assim, então traz para a Bíblia. É importante isso aí. Traz tá? pra Bíblia. Muito importante, que tem muita gente que acha que tem muita teologia, é o conhecedor da verdade. Igual a pessoa fala, pai, eu li a Bíblia uma vez, um pastor, 13 vezes, eu falei, você aprendeu alguma coisa? Não, eu sei alguma coisa, então não serve para nada, porque ler Bíblia é uma coisa, estudar ela é outra. Meditar nela é diferente. Exatamente. Então, Antipas, minha fiel testemunha. Olha que Jesus, ele coloca um homem como referência no meio de tanto engano. Sempre vai ter um que é a luz, né? O qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, ele quer dizer, nesse mundo onde Satanás habita, né? Ele foi fiel até a morte. Conseguiu ver as investidas, a proporção que ele estava trabalhando. Ele viu que o Império Romano estava trazendo essas doutrinas, ele falou, não, eu não posso ficar aqui. Eu tenho que ficar com a doutrina que os apóstolos deixou. Né? Ele pregou até a morte. Então, Jesus, ele pega um referencial, já pensou? Eu falei, no meio de tantas pessoas, né? Uhum. Glória a Deus. Então, Aleluia. a fiel testemunha. 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas entre os filhos de Israel para comerem coisa sacrificada aos ídolos. Né? Aí ele coloca aqui, ele traz aqui a figura de Balaão. Quem foi Balaão? Lá no capítulo de Números, no capítulo 22, 23 e 24, e no capítulo 31, no versículo 16, ali narra a história de Balaão. Para você entender qual é a doutrina de Balaão, nós temos que trazer a história dele para cá. Acho que vai dar tempo de contar, né? Vai dar tempo, vai dar tempo. Tem uma perguntinha aqui, daqui a pouco eu respondo. Amém. Então, que Jesus ele toma Balaão como exemplo, então nós temos que resgatar. Né? Balaão era um profeta, né? Profeta do Antigo Testamento, ali em Números, capítulo 22, 23 e 24, no capítulo 31 também, versículo 16, menciona ele também,
que Israel, quando estava tomando posse das cidades, né, das terras que prometida, entrava na cidade lá e devastava tudo e tomava posse. Quando estava chegando na terra de Moabe, né, Balaque, que era o rei de lá, ficou preocupado. Rapaz, esse povo está devastando tudo e tomando as terras, se chegar aqui vai devastar tudo também, vai tomar a terra. Aí ele teve a ideia, eu falei, não, vou procurar Balaão. Aí mandou chamar Balaão lá. Aí o Balaão, o povo de Israel está vindo aí, onde eles passam, eles devastam tudo e tomam a cidade e matam todo mundo. Você não tem uma ideia não aí para que esse povo não entra dentro da cidade aqui e toma a cidade? Olha ele, Balaão conhecia, né? Não, eu posso falar alguma coisinha. Aí ele mostrou. Não, se você der aqui ouro, prata, se você conseguir, está aqui, ó. Aí aquela peso de prata e ouro, ele olhou para aquele dinheiro. Ele falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar esse dinheiro. Aí o que aconteceu? Aí ele falou, não, amanhã de manhã eu venho e eu vou amaldiçoar esse povo. Até que chegou no outro dia de manhã, ele chegou lá. Quando ele foi no alto para amaldiçoar o povo de Israel, no que ele ia abrir a boca para sair a maldição, aí Deus convertia. Aí só saía a benção. Olha só. Em vez dele falar, amaldiçoa esse povo, aí saía, não, Israel seja abençoado. Sai ao contrário. É ao contrário. Aí Balaque falou, Balaão, não é para você abençoar, é para você amaldiçoar. Mas eu não estou conseguindo. Mas por quê? Balaão sabia por que não conseguia. Porque o povo de Israel tinha uma aliança com Deus, que foi feita ali no Sinai, Êxodo capítulo 19, né? Se eles andarem segundo os mandamentos, Deus iria abençoar eles de todas as formas. Mas se eles não cumprem os mandamentos, né, eles seriam amaldiçoados. Então, esse era o ponto. Enquanto Israel estava no caminho certinho ali, seguindo, não quebrando a aliança, Deus ia cumprir a parte deles, que era uma aliança condicional. Aí Balaão falou, não, talvez foi o pôr do sol, talvez a posição do sol. Aí foi no outro dia, mudou a posição. Na hora que foi abrir a boca para amaldiçoar, só saía a benção. Só saía a benção, glória. Aí Balaque, e agora? E agora? Rapaz, eu vou embora, eu vou pensar, mas eu quero ganhar esse dinheiro. O problema de Balaão foi o dinheiro. Ele olhou para o dinheiro, acabou. Ele foi embora, pensou, aí ele lembrou. Ele lembrou que Israel tinha essa aliança com Deus. Aí ele foi no outro dia mesmo, agora achei a solução. Eu falei, qual? Ó, o povo de Israel tem uma aliança com Deus, né? Tem que fazer eles quebrar essa aliança, né? É como que a gente vai fazer? Aí Balaão teve a ideia. Aí Balaão, não, você faz o seguinte, pega as melhores moabitas, as mais bonitas, né, tudo bem vestidinhos, vai lá no arraial, lá no acampamento deles, chama os varões para vir para cá, para poder induzir eles a adorar os ídolos. Meu Deus do céu, olha a artimanha do adversário, né? Para poder eles quebrar a aliança. Aí foi dito certo, Balaque de noite fez um banquete, mandou as moabitas lá, né, no acampamento lá, e chamou aquele monte de varão, aquele monte de homem, tudo seduzido, foram para o acampamento lá de Moabe lá, e acabaram sendo seduzidos e acabaram adorando os deuses. Então, quando ele fala aqui, ó, todavia tem contra ti algumas coisas que tem sustentado a doutrina de Balaão. Então, o que é a doutrina de Balaão? É a doutrina que tudo aquilo que tem o dinheiro no meio. Dinheiro menor. Vamos ler uns textos aqui agora. 2 Pedro 2. Vou voltar um pouquinho para trás aí. 2 Pedro 2, versículo 3 e 15. 3 e 15, 2 Pedro. Vamos ler o versículo 3 primeiro. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós e com palavras fictícias, para eles o juízo lacrado a longo tempo. Não tarda e a sua destruição não dorme. Versículo 15. Abandonando o reto caminho, e se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão. Você vê que ele cita também Balaão aqui. Balaão sempre é o referente. Sempre é o referente. Filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Lá em Judas, capítulo único, né? Judas só tem um capítulo, versículo 11. Versículo 11, só tem um capítulo. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos pela ganância e se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Cita de novo, né? Balaão sempre é o referencial, porque todo aquele que é movido por avareza vai se extraviar do caminho. É verdade. Você vê que hoje em dia existe a teologia da prosperidade. Eu sempre vou falar que é isso, é um câncer. É um câncer que você tem que
a teologia da prosperidade é o seguinte, que você não nasceu para sofrer. E o evangelho não é isso. Não, o evangelho não é isso. Tanto é que nós explicamos isso, deixamos bem claro. O evangelho não Né? é isso. Não é que você tem que prosperar. É Você vê que você hoje em tem dia que existe crescer a materialmente. Se você for pobre e você da está prosperidade. Eu sempre vou falar que é isso. aí eu canso. aquelas pessoas que são movidas por avareza, como explicamos, Pedro disse, deixamos bem acaba claro, se né? desviando Não é do que você caminho da tem que verdade. prosperar. Você Você vê que hoje em dia crescer existe a teologia materialmente, se forma. você não te É for quantas pessoas pobre que e você pregam está prosperidade. Eu fora do sempre vou evangelho, falar que é isso. aí eu aquelas canso. pessoas que são movidas por avareza, como Explicamos, Pedro disse, deixamos bem acaba claro, se né? desviando Não é do que você caminho tem da que verdade. prosperar. Você Você vê que hoje em dia crescer existe a teologia materialmente, se forma. você não te É for quantas pessoas pobre que e você pregam está prosperidade. Eu fora do sempre vou evangelho, falar que é isso. aí eu aquelas canso. pessoas que são movidas por avareza, como Explicamos, Pedro disse, deixamos bem acaba claro, se desviando Não é do que você caminho tem da que verdade. prosperar. Você Você vê que hoje em dia existe a teologia materialmente, se forma. você não te É for quantas pessoas pobre que e você pregam está prosperidade. Eu fora do sempre vou evangelho, falar que é isso. aí eu aquelas canso. pessoas que são movidas por avareza, como Explicamos, Pedro disse, deixamos bem acaba claro, se desviando Não é do que você caminho tem da que verdade. prosperar. Você Você vê que hoje em dia existe a teologia materialmente, se forma. você não te É for quantas pessoas pobre que e você Da pregam prosperidade. Eu sempre vou falar que é isso. aí eu aquelas canso. pessoas que são movidas por avareza, como Explicamos, Pedro disse, deixamos bem acaba claro, desviando Não é do que você caminho tem da que verdade. prosperar. Você vê que hoje em dia existe a materialmente, se teologia você não te É for quantas pobre pessoas e que Da prosperidade. Eu sempre vou falar que é isso. aí aquelas pessoas que são movidas por avareza, como Explicamos, Pedro disse, deixamos bem acaba claro, desviando Não é do que você caminho tem da que verdade. prosperar. Você vê que hoje em dia existe a materialmente, se teologia você não te É for quantas pobre pessoas que Da prosperidade. Eu sempre vou falar que é isso. aí aquelas pessoas que são movidas por avareza, como Pedro disse, deixamos bem acaba claro, desviando Não é que do você tem caminho que da verdade. prosperar. Você vê que hoje em dia existe a teologia Se você não te for pobre Da prosperidade. Eu sempre vou falar que é isso. aí aquelas pessoas que são movidas por avareza, como Pedro disse, acaba desviando Não é que do você tem caminho que da verdade. prosperar. Você vê que hoje em dia existe a teologia Se você não te Ela tem um fundamento. Ela tem um fundamento. Qual o fundamento? Você não pode sofrer e outra coisa, você pode vir que você vai receber milagre. Eu sou muito honesto para os irmãos. Esses negócios de milagre que acontecem nesses lugares. A gente anda de cadeira de rodas. O inimigo cura mais do que Deus hoje, sabia? É verdade. Sabe por quê? Porque as pessoas buscam em Deus, não, eu quero isso, eu quero aquilo, achando que Deus tem que obedecer o homem. Primeiro, Deus é Senhor, não é servo. Então, as pessoas que estão muito obstinadas, buscando curas e milagres, vai acabar caindo num território propício para ela. Aí vê cura aqui, cura ali, aí a pessoa dá tudo que tem. Então, lembrando, você falar, o diabo cura hoje, cura mais do que Deus. Não porque o diabo tem mais poder, não. Mas é porque o diabo está para satisfazer os desejos daqueles que buscam ele. Quer milagre e tal. Uma vez eu conheci um cristão que não mora aqui, né? Ele está sofrendo de um câncer. Aí ele pediu para a igreja, vamos orar, aquela monte de campanha, né? Só que aquele negócio não adianta. Tudo, não adianta que ninguém muda o pensamento de Deus. Se Deus quer que aconteça, permissão, vai acontecer. Aí ele pediu para a igreja, vamos orar. Então, aí a pessoa, aí acha, não, Deus não está me ouvindo, Ele foi lá procurar um centro espírita e lá ele foi curado. Se Deus quer que aconteça, permissão, vai acontecer. Exatamente. Então, tipo assim, aquelas pessoas que são movidas por algo, ele vai cercar você justamente para você, né, ser seduzido e procurar, ao invés de estar adorando o Criador, está adorando o próprio inimigo. Infelizmente, Deus é tão sábio que ele fez a cirurgia, deu tudo certo. Depois, alguns dias, ele morreu. Ser seduzido e procurar, ao invés de estar adorando. Tá entendendo? Outras pessoas que procuraram esses lugares, receberam cura, saiu andando de lá, aí depois se converteu e voltou a mancar de novo. Que era aleijado, né, foi procurar esses lugares, era aleijado, saiu de lá andando, aí se converteu a Cristo, aí voltou de novo, voltou a ser aleijado. Recentemente eu mesmo vi um documentário muito sério. O pastor chegou para a família e disse: olha, Deus vai ressuscitar o bebê que já está morto. Estou chegando no velório, já no cemitério. Fez abrir a cova que já tinha enterrado, já tinha sepultado. Pegou a criancinha e ficou mais de horas clamando a Deus para que Deus ressuscitasse a criança. Resumindo, Deus não ressuscitou. Como é que fica a situação de uma pessoa dessa? É complicado porque as pessoas querem que Deus faça, mas não é assim. Quer acessar Deus e obrigar Deus a fazer aquilo que é vontade Claro que do pode homem. orar, pode pedir, mas sempre para o Senhor, que seja conforme a tua vontade. É sempre verdade. assim, mas a pessoa não, eu oro, o jejum quer colocar Deus contra a parede. Não, Deus eu quer- faço isso, eu faço aquilo, né?
tem outra linha de visão. É verdade. É até porque Deus não precisa usar muito, não, quando Ele quer operar, né? É verdade. É verdade. E foi o que aconteceu. É o Moacir Lopes aqui que está falando um pouco aqui, amados irmãos. É o que mais tem hoje. É verdade. É verdade. Só enganar o povo. Sem enganar. Tanto é que no próprio Apocalipse, né? É verdade. A partir do capítulo 13, fala que nos últimos dias vai ter autoridade para fazer até descer fogo do céu. E É vai verdade. enganar muito todos aqueles que Já está buscam acontecendo isso, tá? esse tipo de cura, milagre, essas coisas, vai ser enganado de tal forma, porque, tipo assim, ele vai dar aquilo que a pessoa busca, justamente para ele ser seguido e ser adorado. É verdade. Né? É por isso que o foco tem que ser Deus, né? Tanto é que os próprios evangelhos falam para que a gente não fique focado nas coisas, né? Que tudo que é necessário, Deus vai atribuir na gente, né? Para que a gente foca somente nele, buscar a verdade, segui-lo e adorar. E as demais coisas, sempre vai ser vir sobre nós necessário, É verdade. né? Então, as pessoas só seguem esses negócios pelo coração que já está focado nisso. Referente a isso, podemos observar se tiver duas pessoas diante de um altar de uma igreja, ao mesmo tempo fazendo uma oração e posição de mão, a maioria das pessoas procura aqueles que vão revelar, porque elas querem ouvir algo da pessoa. Focado nisso. Referente O engraçado é que a isso, pessoa quer podemos tanto- observar se tiver duas pessoas, Que é tanto ouvir Deus falando, Deus fala comigo, mas a palavra de Deus, tá aqui, a maior revelação Tá e a aqui, voz de e- Deus está aqui, e ó. elas não buscam. Até que o próprio João escreve na sua carta, aquele que é de Deus vai ouvir o que eles têm a dizer, vai ouvir o que eles falam, que é nas verdade, epístolas, é o querido. falar de Deus, o falar máximo é dentro das epístolas, né? É verdade. Então, pessoal, é isso aí, né? Não é fácil. Voltando não. para o Apocalipse, estamos dentro do horário ainda, acho que vai dar para... Então tem que tomar cuidado com esse negócio, buscar avareza, buscar dinheiro, essas coisas, sempre a gente vai cair, sempre acaba sendo seduzido a buscar aquilo que não é Deus que está atribuindo a nós, né? É verdade. Muito cuidado. Glória a Deus. 1 Examinar a Pedro, capítulo... escritura. É de Eu grande lembrei de um texto importância. aqui, deixa eu ver se... Apocalipse, né? Fique ligado aí, irmãos. Estamos quase no final do programa. Vou botar Mas Apocalipse. está muito interessante aqui o nosso bate-papo, tá? Muito importante. Vamos lá. O qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comer coisa sacrificada aos ídolos e praticar prostituição. A palavra prostituição aqui, ela fala o seguinte, ela quer dizer o seguinte, né? Que Deus não tem uma esposa, né? Que é a A igreja. igreja. E se a igreja, então, ela adora outro Deus, é como se estivesse adulterando. É um adultério, né? É um adultério, O profeta verdade. Osés, ele usa esse símbolo lá, né? Quando ele manda ele buscar a mulher na casa de De prostituição. uma forma bem clara, né? Então, isso ali para dizer, a prostituição espiritual é essa prostituição. Quando alguém passa a adorar outro Deus, nem que seja a riqueza também é chamado de um Deus, né? É chamado de mamon. Sem mamão. Então, tudo aquilo que você coloca acima de Deus é adultério espiritual, é prostituição espiritual. Então, quando eles se prostituíram ali, lógico que eles se prostituíram ali com outras mulheres, mas aqui representa essa questão de adorar outros deuses, né? Aí, então, ali é um adultério espiritual, porque a igreja é noiva de Cristo. E se a igreja não está unido a Cristo, que é o esposo, e está colocando outra coisa acima, é um adultério espiritual. É uma prostituição espiritual. Grande traição, né? né? Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Nesse tempo aqui, no primeiro século nós vimos lá, de Éfeso, já tinha surgido os nicolaítas, né? Aham. Como disse, os nicolaítas são aqueles que se colocam acima do povo leigo. A palavra Nico quer dizer aquele que está acima.
E laíta significa povo leigo, povo comum. Ou seja, pega aquele povo simples, que não tem entendimento, então ele se coloca acima, né? Ele se coloca acima do povo, governa o povo, extrai do povo aquilo que o povo é de Deus. Então, esses líderes que apareceu nesse tempo aqui, nós vamos falar um pouco quando chegar na igreja de Tiatira, né, que é onde prevaleceu todo o engano durante 1000 anos, né? A igreja de Tiatira, nós vamos falar na próxima aula, Deus assim permitir, né? Então, surgiu nesse tempo. Tanto é que, se você procurar fazer uma pesquisa, de onde surgiu o casamento religioso? Você já pesquisou, já procurou saber isso? De onde surgiu o casamento religioso? Porque não existia no primeiro século. Do terceiro século para trás não existia. Ou seja, nesse tempo aqui das doutrinas dos nicolaítas, eles exigiram o seguinte: a Bíblia só eis que ia ter autoridade. Um casamento só ia ser lícito e confirmado por Deus se tiver um padre no meio. Se não passar por essa autoridade, não teria validade. Ou seja, agora aqui esses nicolaítas era aquele que estava abaixo de Deus, era o representante de Deus na terra. Então, tudo que as pessoas iam fazer, tinha de passar por eles, pelos bispos da igreja, os padres da igreja. Uma autoridade. Exatamente, e ali nasceu esse casamento religioso, que tem que ter um intermediário no meio. Se não passar por eles, não tinha validade o casamento, e tudo que você ia falar tinha de passar por eles. É por isso que alguns conseguiram sair desse império babilônico e começaram a pregar e acabaram sendo mortos. Vamos falar um pouquinho, fala de Tiatira ali. Então, se você ler a carta aos Colossenses, capítulo 2, todinho você lê que Paulo fala sobre isso. Cuidado que ninguém venha enredar a você. Enredar é tornar você uma presa. Cuidado que ninguém se torne juiz, árbitro sobre você, porque Cristo morreu por você. Então, o capítulo todinho ali, né, de Colossenses, capítulo 2, que fala que, qual é a pretensão deles? Não, que é aquele que vê anjo, né, que tem visões de anjo. Não, eles vão se firmar nisso, vamos supor. A pessoa está falando que está vendo um anjo, aí o outro não está vendo, fala assim, ele está vendo um anjo, ele está ligado com Deus, né, e eu não estou vendo um anjo, sou pecador. Né? Cria uma confusão, na verdade, né? Né? Cria uma confusão. Está dentro do tema? Fala. Eu li aqui. Bom, as obras nós ia falar no período de Tiatira. Verdade. Nós ia falar sobre as obras que do tempo de Tiatira, só na próxima. É porque eu vou vir trazer aqui os dois tipos de obras. Né? Então, isso vai incluir todo tipo de obra que a gente vê. Foi a irmã Silvia, foi isso? Tem outra pergunta aqui sobre a importância, sobre teologia, entender a importância, mas a letra mata. É fundamental o discernimento através do Espírito Santo? Primeiro que a letra ali tem um significado, está bem no texto. Está no texto, quer ver? 2 Coríntios, capítulo 3. Vou dar uma olhadinha aqui. Quer ver? Repetindo, sobre teologia entendo a importância, mas a letra mata. É fundamental o discernimento através do Espírito Santo? Mas o Espírito Santo, ele guia você dentro da Bíblia. É tipo assim, não é aquela questão, eu vou ler um texto e vou esperar o Espírito Santo me revelar. Mas não é assim. É estudando a Bíblia que o Espírito Santo vai guiar, mas a pessoa tem que ler a Bíblia, eu falo muito isso, tem que ter a mente aberta. Se ir para a Bíblia com a mente cheia de teologia, ele vai procurar só para confirmar aquilo que já está na cabeça. É verdade. Ele tem que ir para a Bíblia, não, vamos supor, eu vou estudar um tema, né? Eu vou reunir, primeiro eu tenho que separar o que está na minha cabeça, eu vou ver o que a Bíblia tem a dizer. Eu vou separar todos os versículos relativos àquele tema, aí eu vou unir um por um, aí sempre vai ter um ponto de conexão entre um e outro. Eu vou ressaltar aqui Você para os tá irmãos que entendendo? estão em casa, que as perguntas que não serão respondidas hoje, em função do tempo, no próximo programa... As nós questões iremos das obras, responder. já no próximo programa No a próximo gente vai programa nós iremos abordar responder, tá bom? de uma forma bem ampla. Né? Bem ampla. pra vocês Sobre a terem questão entendimento. da letra que mata, Paulo ele vai falar o que é aqui, ó, tá vendo? 2 Coríntios capítulo 3, versículo, vou começar aqui, versículo 6. O qual nos habilitou para ser um ministro de uma nova aliança, nós aqui, os apóstolos, né? Para ser um ministro de uma nova aliança, vírgula, não da letra. A gente Vai estar vai querendo fazer um depois. entendimento, não da letra. Nós somos ministros, mas não é da letra.
Agora, vamos esperar um pouco, continuar o texto, que vai falar o que é essa outra aliança, que é da letra. Você vê que ele está falando de aliança. Né? Existem duas alianças na Bíblia. A do Antigo Testamento, né, que é o Antigo Testamento, e o Novo Testamento. Né? Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, ó, o que mata aqui? Ele está falando, ó, a letra não mata? E a aliança do Espírito não é a nova aliança? Existe outra aliança, que ele está explicando. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o que foi gravado em pedras? O que foi gravado em pedras? Não foi lá no Monte Sinai? As duas pedras? É verdade. As duas pedras. Ali é o ministério da condenação da morte, porque a lei exigiu o seguinte: se você não guardar a lei todinha, e sem tropeçar em um só ponto, que Tiago fala, aquele que guarda a lei. É verdade. Aquele que guarda a lei e tropeça em um só ponto, é condenado por todos. Então, ali o homem civil que é condenado. O homem não tinha noção nenhuma de guardar a lei, então ali é chamado de um ministério da condenação e da morte. O homem estava caminhando para a morte. Aí vem a nova aliança, que não é da letra, que Paulo está falando, não é da letra. Paulo explica de uma forma bem clara. Está tudo aqui. Bem Ou claro. seja, a nova aliança que nós ministra, que nós somos ministros, não é da letra. Por quê? A letra mata. Verdade. E a nova aliança, que é a aliança do Espírito, e o Espírito vivifica. É o contrário. Do tempo da lei. Né? Gravado, ó, se o ministério da morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, está revestindo lá no Sinai. Lembra que Moisés subia para receber, aí ele descia com o rosto brilhando, né? A ponto do povo de Israel não conseguir nem fitar o olho de Moisés, porque o olho dele estava brilhando, né? Por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, ou seja, ainda que aquele brilho diminuía. Aí para recuperar ele tinha de subir de novo. Né? Aí ele vai falar o que significa aquilo. Ó. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Ou seja, aquela glória lá, daquela aliança, ela era temporária. Né? E o ministério da nova aliança, ela é permanente, ela é eterna. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia, ou seja, perdia o seu brilho, teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Ou seja, a glória da nova aliança é permanente. Aquela lá foi temporária. Temporária. Isso estabeleceu a nova aliança. Só que aqui continua falando um pouco mais, mas não é o tema lá, se quiser pode ler aí, a partir do versículo 12 em diante, ele vai sempre referir a nova aliança e a antiga aliança. Amém. As questões das obras lá, desde que No próximo que a hora já esgotou também, 9 horas. É. Portanto, sustenta a doutrina dos nicolaítas, aqueles que estavam debaixo do jugo já dos nicolaítas, né, dos líderes lá. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora contra eles, pelejarei com a espada que sai da minha boca. Lembrando que a espada não é uma espada, não é uma arma, né? É a verdade, é a palavra. É verdade. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele vai falar. Diante de tudo que ele falou, que ele alertou, que ele exortou, cuidado com tal doutrina, cuidado com tal doutrina, ao vencedor, porque aquele que passar por essa doutrina, não se submeter a ela, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quando fala de maná escondido aqui, que aquele maná ele representa Cristo, né? Tanto até em João, no capítulo 6, ele fala lá que aquele maná é ele que desceu do céu. O maná não desceu do céu? É Jesus. Aí eu falei, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então aquele maná, ele representa tanto também a água da vida que é mencionada na igreja aqui de, salvo engano, na igreja em Esmirna. Fala que aquele que vencer, dar-te a coroa da vida e ia comer da árvore da vida. Aquela árvore também representa Deus, representa aqui, ó, aquele que se alimenta de Cristo tem a vida eterna. E aquele que comer do maná também aqui também tem a vida eterna. Tem a vida Aí eterna. sobre a questão do nome, é aquele entendimento que a gente tem do Antigo Testamento. Todos os nomes do Antigo Testamento eram dados segundo a circunstância. Né? Já percebeu isso? Quando Sara teve Isaac, por que colocou o nome de Isaac? Porque Devido- ela deu risada. É verdade. Colocou. Tem lá, tem outros nomes,
É sempre que houve um fato, alguma coisa do tipo, Isso, exatamente. né? Sempre os nomes são dados mediante Me- circunstâncias. Então, aquele que circunstância. for passar por isso e ser aprovado, não que ele vai ter um nome diferente, quer dizer. Ou seja, a circunstância que ele sobreviveu durante tantos enganos aqui, vai ser um novo momento para ele. É Uma verdade. nova experiência lá na frente. Né? E com exceto aquele que recebe. Só ele terá aquele nome porque só ele viveu aquela experiência. Que não Quando foi aquele fácil, tem hein? um nome, é porque ele viveu uma determinada experiência. Né? Todo aquele que passou por uma situação, uma determinada experiência, que passou por Um cenário, né, na verdade. esse novo nome é um novo momento devido à experiência que ele passou, É verdade. que ele venceu durante esse período de trevas, né, que vai se estender durante 1000 anos ainda, que é o período de Tiatira que nós vamos trabalhar na próxima segunda-feira. Verdade. Amados irmãos, a pergunta que não foi respondida hoje, iremos responder no próximo programa, até porque entra no tema também. As obras. É muito importante isso aí. Porque é um assunto muito bem abordado, quem fez a pergunta, a Silvia, aí, porque hoje não é fácil entender as igrejas em si. Não é fácil. Há uma divisão muito grande, há uma forma de trabalhar totalmente diferenciada. Como colocamos aqui, são muitas formas que muitas delas estão muito longe também do contexto bíblico. E, lamentavelmente. Você voltar um pouco para a igreja do primeiro século, você vê que o modo de cultuar já é o mesmo. É totalmente diferente. As orações já não é mais o mesmo, a busca de Deus já não é mais o mesmo. Então, É verdade. vai acontecer isso, a igreja vai passar por isso. Então, aquele que tem ouvido, Ouça. Ou se pratica, né? é aquele que vencer, ele fala ainda, aquele que vencer tal situação. É verdade. Galadão, E no Apocalipse aqui 2:12 em diante, aqui, ele deixa bem um exemplo de Antipas, né? Antipas. Nós temos que seguir esse exemplo aí, porque tem muitos alimentos aí, mas temos que saber qual é desse tipo de digerir. E outra coisa, todo mundo que vai pregar o evangelho hoje em dia, você sabe, se um dia você começar a pregar um evangelho genuíno, pode ter certeza, você vai ser perseguido, vai ser expulso. Verdade. Eu já fui expulso uma vez, mas eu estou pregando. Continua, Eu não posso para ir não. em qualquer lugar, eu vou pregar a verdade sempre. Continua pregando a verdade. Nem que as portas se fechem, mas a internet está aí. É verdade. Amados e queridos irmãos, obrigado pela paciência, obrigado você que participou, que contribuiu, que compartilhou. Nós estamos chegando no final de mais um programa. Eu louvo a Deus pela tua vida, que Deus possa continuar renovando você e toda a sua casa, amém? Eu deixei o evangelista com as considerações finais, que Deus abençoe, muito obrigado. Sempre agradecendo aí o pessoal aí, que tem colaborado com a gente, alguns aí enviaram as perguntas. As perguntas sempre vocês vão poder mandar, que a gente vai sempre estar respondendo dentro do tempo, dentro do que a gente for. Isso. Eu coloquei na negócio da letra que mata, que foi um detalhe muito grande, muito pequeno aqui que eu dei, mas só para falar. Mas a questão das obras é um tema muito amplo que a gente vai abordar, tudo certinho, que tipo de obra que é. Aí as pessoas vão começar a se identificar com a obra que é. É verdade. Agradecer a vocês aí que esteve conosco, que tem sido compartilhado, marcado pessoas, né? Continue aí nos ajudando, com a gente sempre no nosso programa aí, eu sempre falo, tem sempre os fiéis. É verdade, sempre está conosco aí, né? Conosco, que Deus abençoe a vida de cada um, você foi ministrado nessa noite e foi edificado, né? Deus abençoe a tua vida poderosamente. Obrigado a todo o povo de Deus, que Deus abençoe, tenha uma ótima noite, que Deus dê assim a paz a toda a tua casa, amém? Muito obrigado. Deus abençoe.